Jeremias capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Agora vamos para Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reino de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus a estes. Levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, de Ananias o de Sadraque, o de Misael de Mesaque, o de Azarias de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Agora leia comigo o versículo 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Vamos um pouco mais para frente agora do livro de Daniel. Capítulo 3, versículo 28. Depois eu vou trazer contexto, mas só queria expressar e pensar algumas coisas.
Versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Vamos um pouco mais para frente agora. Capítulo 6. Versículo 25. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Vamos caminhar um pouco mais para frente. Capítulo 7, versículo 28, fala: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muitos me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no meu coração. Capítulo 8 agora, versículo 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé, no lugar onde eu me achava, e disse, versículo 27 do capítulo 8: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Capítulo 9, versículo 3: voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Versículo 20: falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Agora vamos para o capítulo 10, parte B do versículo 1, diz: a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas.
Versículo 7, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentido o rosto em terra. Versículo 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Versículo 16, e eis que uma como a semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios, então passei a falar, e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, meu fôlego ficou nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, seja forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Ela é atual e pontual. Ela vai no mais profundo do nosso ser. Ela ajusta-nos por dentro, para que então possamos, ó Deus, ajustados por dentro, sermos resposta de ajuste para as realidades fora de nós, com sabedoria, com amor, com graça. E esse é o nosso anseio, Senhor, é expostos diante da tua palavra, para que o Senhor faça por meio do teu Santo Espírito, dentro de nós, o alinhamento que precisa, porque queremos a cada dia crescer no conhecimento e na graça do Senhor, sendo cheios do poder do teu Espírito. Então tenhas liberdade aqui, Senhor, livra-nos de toda distração, Senhor, e inquietação, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, podeis assentar. Vamos soltar o vídeo da série. Presença manifesta é a série que o Senhor nos apontou para esse mês, e nós cremos que o Senhor tem se manifestado e tem feito em nós, por nós e através de nós, apesar de nós, amém? E quando falamos de presença manifesta, na cabeça de muitos fica um ponto de interrogação, porque muitas vezes falamos assim, mas Deus é onipresente, o que significa essa questão da presença manifesta? A palavra de Deus em 2 Crônicas, fala para nós que os olhos do Senhor, Ele passa por toda a terra, para se revelar àqueles, e se fazer forte com aqueles cujo coração é totalmente dEle. Nós vemos durante toda a história que a origem do ser humano é a presença, e o destino final também é a presença. Deus nos criou para estar nesse lugar relacional com a presença dEle, e o pecado nos afasta, mas a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não nos ouça, e nem os braços dEle encolhidos que não nos possa ser estendido, mas a iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas agora Cristo, Ele vem e se faz ponte de conexão e nos conecta novamente com o Pai, a partir de uma resposta que damos àquilo que Ele veio fazer, ou seja, crendo. Quando nós cremos, então agora nos tornamos filhos de Deus. João 1 diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, Ele lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia.
você vai ver que de Gênesis a Apocalipse aponta o Cristo, a presença manifesta de Deus em toda a humanidade criada. E nós estamos esse mês falando sobre essa presença manifesta. E o episódio de hoje carrega consigo a seguinte temática: firmes, constantes e abundantes no Senhor. Firmes, constantes e abundantes no Senhor. Esse é o tema da série, do episódio de hoje. Quando vamos aqui para esse, um monte de texto que lemos, nós vamos entender, vamos começar do começo. Jeremias capítulo 2, nós lemos que o Senhor levanta Jeremias para poder comunicar ao povo escolhido, para que o povo se voltasse ao Senhor, para que o povo então se rendesse novamente às verdades de Deus. Mas o povo fazia o quê? Endurecia o coração, o povo se fechava e vivia a vida longe de Deus, indiferente a Deus. O tempo que Jeremias chegou, havia um caos político, moral e também religioso naquela geração. E ele então foi levantado pelo Senhor para pregar para um povo que não ia ouvir ele. Difícil isso, né? E Deus falou para ele que Deus ia levantar ele para falar com um povo que não ia dar ouvidos a ele. Aí fica difícil liderar, aí fica difícil, se comunicar. Mas assim foi toda a jornada de Jeremias. Ele pregava, ele anunciava, ele era uma sirene de alerta do céu para o povo, e o povo estava indiferente, ensurdecido, não querendo ouvir aquilo que Deus tinha a comunicar, rebeldes, obstinados de coração, ao ponto de nós vermos que tem lamentações de Jeremias. Ele é conhecido como um profeta chorão, ele é conhecido como um profeta que chora pelo pecado dele e do povo. Ele se derrama diante do Senhor, mesmo diante de toda a adversidade, ele permaneceu, ele se manteve firme, constante e abundante no Senhor. Independente da resposta do povo, ele entendia que ele precisava responder aquilo que Deus estava falando. E a pergunta que o Senhor faz para mim e para você é: você está como Jeremias, respondendo ao que o Senhor está falando, ou você é como o povo que muitas vezes está indiferente ao que o Senhor está falando? Que tipo nós somos? Tipo Jeremias ou tipo multidão? Aqui a mensagem era para o povo escolhido, mas o povo escolhido estava indiferente, estava com o coração longe do Senhor, se misturando com outras coisas dessa terra. E ele anunciou que o Senhor viria com juízo se o povo não ouvisse. E o que aconteceu? O povo não ouviu, o juízo de Deus veio. E agora nós vamos para Daniel. A Bíblia diz que no reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor veio, rei da Babilônia, com seu exército, e então dominou Judá, arruinou e destruiu com Judá, com Jerusalém, com aqueles que era o povo escolhido. O Senhor disse que eles então passariam agora pelo cativeiro, seriam exilados e ficariam 70 anos debaixo de juízo. E assim aconteceu. Agora Nabucodonosor pega os utensílios sagrados do templo e leva para o templo dos deuses dele. Ele agora pega o chefe dos eunucos, Aspenaz, e diz: separa os mais nobres da linhagem real, para que possam ir para o palácio, e eu possa treinar esses jovens, para que eles sejam um dos sábios dentro do meu palácio.
E a Bíblia diz que então foram separados ali alguns jovens que foram servir dentro do palácio do rei Nabucodonosor em Babilônia. E agora então ali foram escolhidos Daniel, Ananias, Asaías. E então agora esses homens foram escolhidos e foram servir no palácio. E a Bíblia diz para nós que o rei então fez um cardápio e colocou e impôs para que todos que ali estivessem sendo treinados durante 3 anos dentro do palácio, comesse das finas iguarias do rei, e comesse do que o rei comia e bebesse do que o rei bebia. Mas a Bíblia diz que então um menino chamado, jovem, Daniel, ele diz que ele decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. E ele então chamou o chefe dos eunucos que cuidava ali, coordenava a questão da alimentação. Ele diz: nós não vamos comer dessa comida, nós vamos beber água e comer legumes. Aí então o chefe fala assim: jamais, o rei vai pedir minha cabeça se ele souber, porque vocês vão estar mais fracos, vocês vão estar com aparência mais abatida. Ele diz: não, nos dê 10 dias. E então a Bíblia diz que o Senhor concedeu graça a Daniel e aos seus amigos, para que não comesse das finas iguarias do rei, e comessem diferente do que os outros estavam comendo. E depois dos 10 dias, a Bíblia diz que a aparência, a força e a inteligência deles estava muito melhor do que aqueles que estavam comendo das finas iguarias do rei, ao ponto dele mudar o cardápio de todos os outros jovens e dizer: não, todo mundo vai comer legumes e tomar água. Então agora, chegando no fim desse preparo dentro do palácio, porque ali eles estavam sendo treinados dentro da cultura babilônica, dentro da ciência babilônica. E agora então o rei foi entrevistar cada um deles. E a Bíblia destaca que a inteligência, a sabedoria daqueles 4 rapazes era 10 vezes maior do que os outros que ali estavam, ao ponto do rei confiar a eles cargos de mais confiança. E assim nós então iniciamos Daniel, o cenário de exílio babilônico, aonde o povo de Judá tinha sido massacrado e agora veio para servir em Babilônia. Mas olhem que interessante, esses 4 rapazes tiveram seus nomes mudados para Beltesazar, Mesaque, Sadraque e Abednego. A primeira coisa que fizeram com eles foi mudar o nome deles, mudar a identidade. Tentaram mudar quem eles eram, mas eles já estavam estabelecidos dentro deles. Então, por mais que mudaram a identidade dentro de Babilônia, o nome, o Senhor já tinha estabelecido aqueles rapazes. Eles estavam na Babilônia, mas Babilônia não tinha eles. Babilônia é uma representação do mundo. Eles estavam no mundo, mas o mundo não tinha eles, porque o que tinha eles eram as verdades do reino de Deus. Eles se tornaram firmes. A Bíblia diz que eles decidiram firmemente. Eles tinham um posicionamento. Aqui nós vemos que eles estão debaixo do juízo de Deus, mas mesmo assim eles estavam ali, sendo corrigidos, mas permanentes, firmes, constantes e abundantes no Senhor, posicionados. Eles não abriram mão daquilo que eles criam, eles não abriram mão, eles não se alimentaram daquilo que o rei colocou na mesa. Eles então definiram agora o cardápio, não só deles, mas de todos os jovens que estavam ali sendo preparados. Olha a influência de quem se posiciona firmemente e não se deixa ser levado. Sabe, queridos, eu creio que o Senhor está levantando a igreja nesses dias para se posicionar, porque o que mais falta dentro da igreja no Brasil hoje é posicionamento. Posicionamento diante de Deus e diante das pessoas. O Senhor está levantando, queridos, homens e mulheres posicionados, homens e mulheres firmes, constantes e abundantes no Senhor.
Homens e mulheres que não negociam princípios e valores por conta de uma pressão ou de uma opressão. Eles se posicionaram e Deus os agraciou. Deus ouviu o clamor deles. Deus ouviu o posicionamento deles. Eles não se deixaram levar, eles se posicionaram. Jesus diz que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Queridos, eles se alimentavam de Deus, e então agora o viver deles era a realidade de Deus. Independente do juízo que estava sendo colocado, eles continuaram amando o Senhor, de todo o coração, força, alma e entendimento. Eles continuaram posicionados. Como se encontra o seu posicionamento, homem? Como se encontra o seu posicionamento, mulher? Deus está nos posicionando nesses dias. Aleluia. Deus está levantando homens e mulheres que não negociam princípios e valores. Deus está levantando homens e mulheres posicionados, firmes, constantes e abundantes no Senhor. A Bíblia diz que o Senhor concedeu em específico a Daniel inteligência para poder discernir visões e sonhos. No capítulo 2 nós vemos que Nabucodonosor tem agora como rei um sonho perturbador, e quem consegue só trazer a interpretação é Daniel. Então agora Daniel, diante da graça que o Senhor concedeu para ele interpretar o sonho do rei, também vai ganhando a confiança dele. No capítulo 3 nós vemos que agora o rei Nabucodonosor, ele constrói uma estátua grande, enorme, e diz que toda a Babilônia tinha que se curvar e adorar a estátua dele. Mas nós vemos que havia ali 3 rapazes, que agora dentro de Babilônia carregava outro nome, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel estava onde? Estava no lugar da oração, ele não estava ali no meio da multidão. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam. Então ao soar da trombeta, todos tinham que se dobrar e adorar a estátua de Nabucodonosor. Mas eles não se dobraram. Foram trazidos na presença do rei, e o rei deu a oportunidade. Nós vamos tocar a trombeta e para vocês se curvar. Eles disseram não, nós não nos curvaremos. Então ele fica com ódio, fica possesso de raiva. E ele então pede para esquentar a fornalha agora 10 vezes mais. E então eles se posicionam diante do rei e diz: ó rei, fique sabendo que se Deus nos livrar, Ele é Deus, mas se Ele não nos livrar também, Ele continua sendo nosso Deus. E agora, ele não aceita, ele fica desaforado e joga aqueles jovens dentro da fornalha. Os soldados que foram jogar morreram na porta, mas eles foram lançados dentro da fornalha. E agora dentro da fornalha eles estavam todos, os 3 estavam amarrados. Agora dentro da fornalha saem as amarras. E então Nabucodonosor fica olhando e vê um 4º homem da fornalha. E ele diz: quem que é esse? Vocês não jogaram 3, por que tem 4? Esse 4º tem a semelhança como um filho de deuses. Então ele chega próximo até onde era o limite dele, e Nabucodonosor diz: venha para fora, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então vieram para fora. E a Bíblia, ela faz questão de revelar a nós detalhes. Diz que não queimou um fio de cabelo, a roupa deles não estava cheirando fumaça. E agora nós vemos um decreto do rei Nabucodonosor, dizendo que ninguém mais ousasse se levantar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que aquele que se levantar e a família que se levantasse seria despedaçada. Ele então agora faz um decreto, declarando que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse honrado. Sabe, pessoas posicionadas revela o conhecimento da glória de Deus no tempo oportuno. Pessoas posicionadas revelam o poder da glória e do conhecimento de Deus no tempo oportuno. Agora, esses meninos que eram jovens, eles agora estavam
manteram o posicionamento, se manteram firmes, se manteram constantes e abundantes no Senhor. E agora toda a Babilônia conheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e se maravilhou com o Deus deles. Eles agora tiveram a oportunidade de revelar o conhecimento de Deus em Babilônia, por conta do posicionamento deles. Sabe, queridos, se nós nos posicionarmos, o Senhor vai nos dar a graça, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das afrontas, de revelarmos o conhecimento da glória de Deus nessa geração, em Babilônia. Nós precisamos novamente, como igreja, queridos, dentro do posicionamento fiel ao Senhor, constante, manifestar a Babilônia ao mundo o conhecimento da glória de Deus. Esses meninos então se posicionaram e eles revelaram o conhecimento da glória de Deus. Nós vemos agora, queridos, no capítulo 4, Nabucodonosor não reconhece plenamente aquilo que se manifestou a ele, e ele então se ensoberbece, então agora o orgulho toma conta dele. E então, porque ele não se rende completamente ao Deus que se manifestou a ele, a Bíblia diz que ele se tornou como uma besta fera, como um animal. Ele morou no mato, comeu daquilo que os animais comiam. Ele virou bicho, porque ele, com seu orgulho, não se rendeu completamente à manifestação daquilo que Deus havia se revelado a ele. Sabe, queridos, o orgulho faz a gente virar bicho. O orgulho faz a gente, queridos, muitas vezes virar bicho. Nabucodonosor, ele não se rendeu plenamente, então ele ficou como bicho, queridos, e depois quando ele se arrependeu, então ele voltou à normalidade. Nós vemos que então depois Beltesazar, filho dele, que assume o reinado no lugar dele, também é tomado por orgulho, pega os utensílios da casa de Deus que tinham pegado de Judá e começa a se embebedar junto com o povo. Então a mão do Senhor escreve na parede e trazendo denúncia sobre aquilo que ele estava fazendo. E a Bíblia diz que então, agora manda chamar Beltesazar, Daniel, para revelar o que estava escrito naquela parede. E a revelação é que o Senhor viria com juízo e ele ia morrer, ele ia perder o reinado. Nós vemos então o pai e o filho, por conta do orgulho, se perdendo. Sabe, queridos, não deixe o orgulho fazer você se perder do lugar de arrependimento e rendição ao Senhor. Mas aonde estavam esses meninos? Agora vamos para Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 fala para nós que agora quem estava no governo era o rei Dário. E então agora quem se destacava no tempo do rei Dário? Daniel. Ia ser levantado agora um cargo para administrar, para ser administrador de tudo do rei. E então, vendo que ele era leal, confiável e excelente, os outros que estavam competindo agiram de forma injusta. Foram lá e armaram uma armadilha, fez um decreto para que ninguém se dobrasse diante de nenhum outro Deus, a não ser o rei Dário, durante 30 dias, porque sabia da disciplina de Daniel, que 3 vezes ao dia ele se colocava em oração diante de Deus. Então, o rei Dário assinou o decreto, e não podia revogar mais. Agora, nós vemos que Daniel, sabendo da notícia, foi e continuou fazendo a mesma coisa. Ele não mudou o posicionamento dele por conta da perseguição e dos decretos que estavam tentando contra ele. Ele continuou adorando, e então agora houve a denúncia. O Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas os leões devoraram ele? Não. O Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Ao ponto do outro dia de manhã, o rei falar: Daniel, vem para fora. E ele vem para fora. E ele testemunha aquilo que foi o livramento do Senhor. E nós vemos o decreto que o rei Dário também estabelece, dizendo que ao Deus de Daniel, possa todas as raças, tribos e povos reconhecer o Deus de Daniel. Por quê? Porque Daniel era também, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego,
homens posicionados, homens firmes, constantes e abundantes no Senhor. Eles revelavam no tempo oportuno o conhecimento da glória de Deus em Babilônia. No tempo oportuno nós temos revelado o conhecimento da glória de Deus no nosso serviço, na nossa parentela, entre os nossos amigos e vizinhança. Nós temos revelado o conhecimento da glória de Deus. Como está, queridos, o nosso posicionamento? Nós vemos aqui do capítulo 1 ao capítulo 6, meninos que eram jovens e que se posicionaram, e agora, avançado em idades, continuaram posicionados, independente da idade. Como está o nosso posicionamento como igreja nesses dias? O mundo tem tentado mudar a nossa identidade. Será que a gente tem cedido? Ou a gente tem se mantido firme na nossa identidade? Como está o seu posicionamento? Você é alguém honesto? Você é alguém verdadeiro? O nome que eles carregavam era, por exemplo, verdade. Babilônia veio e disse: deixa esse nome, verdade, e agora assuma um novo nome, meia verdade. Eles se renderam? Não, eles continuaram tendo o nome verdade. Eles tinham o nome justiça. Agora, Babilônia tentou mudar o nome deles para, analise bem, e dependendo, dá um jeitinho brasileiro. Queria mudar a identidade de justiça. Eles mudaram? Não, se manteram firmes. Sabe, queridos, independente das pressões, se mantenha posicionado. O certo é certo, o errado é errado. Aleluia. Isaías 5 diz: ai daquele que troca o doce por amargo, o amargo por doce. A inversão de valores, ai desses. O certo é certo, o errado é errado. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, se manteram firmes no Senhor. E agora no capítulo 7 nós vemos uma nova perspectiva, porque agora Daniel começou a ter visões. Daniel começou a ter sonhos. Daniel aqui já estava avançado em idade. E ele começa a ter umas visões mirabolantes, esquisitas, de bestas feras, de umas coisas que ele não conseguia discernir muito bem. E aquilo começou a conturbar muito ele, e ele ficava com isso no pensamento, e também guardava no coração. No capítulo 8 nós vemos que ele teve outra visão, de um carneiro, de um bode, também muito esquisito, e ele então é tomado por essas visões, querendo entender tudo isso, e ele começa a buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. A Bíblia diz que ele ficou durante 3 semanas chorando na presença do Senhor. Ele começou a prantear, ele começou a orar, ele começou a jejuar, para trazer entendimento do que Deus estava querendo mostrar para ele, porque ele se colocou em oração pedindo perdão pelo pecado dele e do povo dele. Ele diz: nós realmente nos afastamos, porque ele viu que agora já tinha completado os 70 anos de juízo, mas agora o povo não tinha aprendido com a correção, o povo continuava do mesmo jeito. Qual que era o olhar de Daniel? Tinha muitos que estavam em Babilônia e já podiam ir embora para Judá, mas acostumaram com Babilônia e ficou em Babilônia. Outros estavam em Judá e estavam preocupados em construir suas casas e cuidar das suas coisas. E então Daniel vê o cenário. E então agora, queridos, nós vemos que então Deus levanta Ageu para reconstruir o templo. Nós vemos que Deus levanta Zacarias para poder então agora trazer uma reforma espiritual para o povo, porque o povo estava frio, indiferente, mesmo depois dos 70 anos de correção. Então agora Daniel se coloca a chorar na presença do Senhor, a clamar pela misericórdia do Senhor.
ele volta a derramar, ele derrama lágrimas diante do Senhor, ele jejua diante do Senhor, para que o Senhor restaurasse Jerusalém, para que o Senhor restaurasse o povo escolhido, reestabelecesse eles novamente. Lágrimas nos olhos, pela restauração do povo. Sabe, queridos, o Senhor está restaurando nos nossos dias hoje, lágrimas nos nossos olhos. Porque o que acontece com Daniel? Ele diz: o povo está com os olhos secos e com o coração pedrificado. Eles não se arrependem. Eles se acostumaram a viver longe do Senhor. Eles não choram diante da tua presença, arrependidos, querendo mudança. Eles acostumaram com a normalidade de Babilônia. O mundo se tornou normal para eles. Eles vivem diferente à presença e aos mandamentos de Deus. Ele se coloca a chorar e a lamentar. Sabe, queridos, o Senhor está restaurando isso em nós, para que voltemos a chorar diante da presença de Deus, arrepender pelos nossos pecados e pelo pecado da igreja. Quantos dentro da igreja sem posicionamento, namorando, tendo relação sexual e achando que é normal? Quantos casados caindo em pornografia, adulterando e achando que é normal? Quantos vivendo, contando mentira para se dar bem nas costas do outro e achando que é normal? Quantos vivendo de meias verdades e não de uma verdade completa e achando que é normal? Não, queridos, Daniel viu aquilo e ele começou a chorar. Ele começou a dizer: Senhor, tenha misericórdia, perdoa os meus pecados e o pecado do meu povo. Porque se dizia povo escolhido, mas que não estava escolhendo a presença, que não estava escolhendo a palavra. Sabe, queridos, em toda a Bíblia nós vemos Deus levantando pessoas para chorar diante de Deus, para que a transformação pudesse novamente alcançar o povo. Nós vemos Davi nos Salmos dizendo: torrentes de água saem dos meus olhos, porque os homens não amam a tua palavra. Nós vemos Jeremias chorando, porque o povo não queria ouvir. Nós vemos o próprio Cristo dizendo: ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei te ajuntar como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e você não quis. Sabe, queridos, nós precisamos voltar a chorar e lamentar diante do Senhor e nos arrepender dos nossos pecados e do pecado da igreja. Porque, queridos, entende a diferença de vir cultuar, ser exposto diante da glória de Deus, vivendo indiferente à glória de Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu vivo meus compromissos, e eu me esqueço do principal compromisso, que é com o meu amado Jesus, é estar com Ele, é estar com a palavra dEle todos os dias, firme, constante e abundante. O Senhor está dizendo para nós, nessa noite, igreja: volte-se ao Senhor, se arrependa dos seus pecados e do pecado do povo, comece a se colocar na brecha, porque a Bíblia diz que Daniel começou a chorar, Daniel começou a se arrepender, e então o céu ouviu. A Bíblia diz, queridos, que o céu ouviu o clamor dele, ele teve experiências sobrenaturais. O Senhor abriu a cortina, ele foi orar pelo presente tempo que ele estava vivendo, e Deus mostrou e descortinou para ele o que ia acontecer em dias distantes, visão escatológica sobre o fim dos tempos. Deus foi além, porque viu o coração de Daniel. Daniel se arrependeu diante do Senhor, e Deus descortinou para ele os acontecimentos futuros, porque normalmente uma história é contada depois que acontece, mas Deus, Ele escreve a história antes de as coisas acontecer. Deus descortina, e diante da visão, a Bíblia diz que ele fica até doente, tamanho peso da glória de Deus revelada sobre ele. Ele fica jogado no chão, e agora ele recebe 3 toques do céu. O primeiro toque é: levanta-se. Ele ficou tão enfraquecido e jogado no chão, que agora o céu,
o anjo tocou ele, o enviado do céu tocou ele, ele ficou de pé. O segundo toque é na boca, para que ele agora pudesse ser profeta, falar aquilo que o Senhor desejava comunicar. E o terceiro toque era para que ele fosse fortalecido. E a palavra de Deus para Daniel é: não temas, Daniel, não temas. Seja forte, Daniel, seja forte. E a Bíblia diz que ele diz: então fala comigo, porque agora o Senhor me fortaleceu. Sabe, queridos, que o Senhor possa nos tocar nessa noite, que o Senhor possa, diante da glória dele, nos jogar no chão, e ao mesmo tempo nos levantar depois, tocar nos nossos lábios e nos fortalecer, para que a gente viva a plenitude da vontade dele. Queridos, eu oro para que o Senhor possa liberar sobre nós esses dias essa presença manifesta, que Ele nos marque, queridos, com essa presença manifesta, que Ele nos toque como tocou Daniel. Olha o que a Bíblia diz, queridos, ele diz assim, o anjo disse para ele: você é muito amado, Daniel. Pensa num cara que era conhecido na terra, temido no inferno e amado no céu. Era Daniel, conhecido na terra, temido no inferno e amado no céu. Eu profetizo que assim seja sobre a tua vida, que você seja alguém conhecido na terra por ter o conhecimento da glória de Deus, que você possa ser temido no inferno, que você possa ser amado pelo céu. Você imagina os anjos conversando sobre Daniel, dizendo: cara, você é muito amado. Daniel é um cara muito amado. Imagina o céu falando a nosso respeito. Era a entrega de Daniel, era a constância dele, era a firmeza dele, era a abundância de entrega para viver aquilo que Deus queria dele. Ah, queridos, Daniel, ele recebeu o toque do céu, por conta que ele tinha uma busca pelo céu. A Bíblia diz que quando a visão veio, ele ficou perplexo, e os homens que estavam junto com ele fugiram da presença. Ele permaneceu empalidecido, mas ele permaneceu, porque diante da presença de Deus, consegue permanecer quem busca. Quem não busca, foge. Quando Deus se manifestou ali, queridos, em visão para ele, aqueles que não estavam na mesma busca de Daniel, fugiram da presença. Queridos, nós precisamos ser achados como Daniel, buscando incansavelmente a presença, voltando a ter pranto, choro, jejum e oração. Como está a sua vida de jejum? Quantas vezes na semana você jejua? Quantas vezes você jejua? Jejum é um estilo de vida do cristão. Jejum não é para Deus fazer o que eu quero. Jejum não é para dobrar a Deus para fazer o que eu preciso. Jejum é para matar minha carne e vivificar o meu espírito. Jejum é eu declarando Maranata: vem, Senhor. Lembra que questionaram Jesus? Os discípulos de João jejuam, o seu não. Jesus diz: o noivo será retirado e eles jejuarão. Então o jejum fala de uma saudade, de um anseio por Maranata, pela volta do Senhor. Como se encontra a sua vida de jejum? Quanto tempo você não jejua? Jejuar não é passar fome, como muitos fazem. Jejum é você trocar o momento do alimento que você se alimentava, para se alimentar da palavra, ter um tempo maior na presença de Deus, de entrega, de consagração. Aleluia. Como se encontra a sua vida de jejum? Como se encontra a sua vida de oração? Se a transformação da tua casa dependesse da tua vida de oração, sua casa seria transformada? Se Bandeirantes dependesse de uma transformação, como consequência da sua vida de oração, Bandeirantes seria transformado? Sabe, queridos, Daniel nos ensina, com os amigos dele, que nós temos que ser firmes e constantes e abundantes no Senhor. A igreja brasileira, ela é muito do momento. Nós precisamos deixar de ser uma igreja de momento e ser uma igreja mais eterna. Aleluia. Sabe, queridos, vamos juntos. Essa palavra tem queimado meu coração.
Lembra que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Sabe, queridos, o Senhor está nos levantando nesses dias. O Senhor está chacoalhando tudo, queridos. Ele vai abalar aquilo que é abalável para que possamos receber do seu reino inabalável. Sabe, o Senhor está nos dando a oportunidade. Não vamos ser indiferentes. Vamos ouvir o Senhor. Um cristianismo sem poder é um evangelismo vazio. Há uma frase de A.W. Tozer que ele diz o seguinte: o cristianismo sem poder não faz nenhuma diferença fundamental na vida de uma pessoa. A água pode mudar de líquido para vapor, de vapor para neve e de novo para líquido, e continua fundamentalmente sendo a mesma coisa. Assim, o cristianismo sem poder faz no homem diversas mudanças superficiais, porém deixando exatamente igual ao que era antes. Olha a fala, queridos, dos reis, os decretos. Não há Deus que faz prodígios e sinais como o Deus deles. O nosso Deus é um Deus de prodígios e sinais e maravilhas, aleluia. Mas Josué 3 diz: santificai-vos hoje para que amanhã o Senhor faça maravilha no meio de vós. Não tem as maravilhas sem antes uma vida de santificação. E a santificação é a santificação na palavra, queridos, aleluia. Jesus diz: santificai-vos na palavra, a minha palavra é a verdade, aleluia.